Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí no título, hoje nós vamos fazer uma viagem, vamos até a capital. Vou acompanhar o meu filho ao consulta médica. Ele vai iniciar o tratamento dele de ceratocone, tá bom? Vou atualizando vocês até lá e vou levar vocês com a gente, tá certo? Agora são 4 horas da manhã agora. Tá? É um pouquinho distante daqui da cidade que a gente mora, então estamos saindo daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá com a gente. Olá pessoal, estou invadindo aqui meu próprio vídeo. Como vocês viram aí no título, esse é o vídeo da primeira consulta com especialista em córnea, que acompanhei meu filho em Recife. Mas antes de soltar o vídeo completo, eu achei necessário trazer aqui um pequeno resumo, uma explicaçãozinha mais ou menos de como descobrimos o problema da visão dele e do que se trata mais ou menos. Então, eu vou deixar aqui o relato e uma pequena explicação, tentar resumir na minha visão, tá? A minha versão de mãe. E depois eu deixo um videozinho dele também, que ele fez na época, tá? Ele falando no ponto de vista dele como diagnosticado, né? E como paciente de ceratocone, tá bom? Bom, em agosto de 2020, eu até escrevi aqui algumas coisas para não estar falando besteira. Então, em agosto de 2020, foi o mês exatamente que a gente descobriu. Mas enfim, ele encerrou o ensino médio em 2019 e em 2020 ele deu início aos estudos dele para concurso. Sempre foi o sonho dele prestar concurso militar, seguir carreira militar. Esse era o sonho dele desde criança. Por insistência minha, ele prestou 2 vestibulares quando ele encerrou o ensino médio. E ele passou em Engenharia Civil pela Federal e passou em Direito também pela Unibra. Porém, ele não seguiu, ele não deu início à faculdade porque ele não tinha vontade de fazer faculdade. O sonho dele mesmo era prestar concurso militar, seguir carreira militar. E então ele começou 2020 muito focado nos estudos para um concurso. E ele estava estudando muito, estava bem seguro, estava bem determinado. Eu nunca havia percebido, ele nunca tinha dado sinais de problemas de visão. A gente até brincava aqui em casa que ele seria o único que não ia usar óculos, porque a família quase toda usa óculos e temos uma tendência muito grande à miopia e astigmatismo. Quase todo mundo da família tem. Nem na infância, na adolescência, ele nunca deu sinais de problemas visuais. Nem na escola, nada. Nenhuma professora nunca chegou para dizer para ele, nem para mim, que precisava levá-lo no oftalmologista, porque ele estava com dificuldade para enxergar o quadro, nada disso. E ele também nunca me relatou nada. Ele nunca disse para mim, mãe, eu tô com dificuldade para enxergar de longe, ou dificuldade para enxergar de perto. Ele nunca falou nada para mim. E eu nunca percebia também, até porque quando até mais ou menos os 17 anos dele, até 2018, quando íamos para
fazer as compras, ou em uma loja, e tinha os preços que ficam lá em cima, nas prateleiras, eu pedia para ele olhar para mim, porque eu não conseguia identificar de longe, porque eu já tenho miopia. E ele vendia para mim. E tudo isso foi pra gente foi muito de surpresa por conta disso. Porque ele não deu sinais. Apesar de que os médicos dizem que é um problema que ele vai evoluindo lentamente. Geralmente, né, quando começamos com alguma dificuldade de enxergar, a criança, adolescente, assim, ele percebe, né, que não consegue enxergar, geralmente na escola, né, que não consegue enxergar o quadro de longe, que tem que sentar nas primeiras bancas, que tem que aproximar para ver melhor o quadro, né? E geralmente os professores percebem, porque estão ali todos os dias com os alunos e tal. Inclusive a minha filha, ela disse para mim que estava com dificuldade para enxergar o quadro de onde ela sentava, então eu levei ela no oftalmologista, deu um pequeno grau de miopia. Eu uso óculos desde os 8 anos, 7, 8 anos de idade, porque também foi a professora que já falou para o meu pai que eu estava com dificuldade para enxergar de longe do quadro, e desde então eu uso óculos, não uso constantemente, mas deveria usar mais, só uso mesmo para ler. Mas enfim, voltando ao meu filho, nenhum professor nunca chegou para me dizer algo que perceberam em sala de aula. E ele também nunca havia me dito nada. E como eu disse, eu nunca tinha percebido em casa, ele aproximando as coisas para ver de perto. Mas quando foi em 2020 que ele começou a estudar constantemente, estava sempre no computador e no celular, só estudando todo dia, eu passei a perceber que ele estava aproximando muito o rosto da tela do computador e do celular, aproximando muito o celular do rosto para poder ler. E eu percebi isso. Então eu falei para ele, Tony, tu tá aproximando muito o rosto das telas para poder ler. Tu tá com alguma dificuldade? Vou te levar no oftalmologista, né? É bom a gente fazer um exame, de repente ele passe um óculos para descansar mais a vista, tu deve estar com a vista cansada, ou quem sabe um grauzinho de miopia aí, já que tem tanto na família. Jamais eu imaginei que fosse algo além. Nunca que eu imaginei. E ele também, nem ele percebeu a gravidade, o nível de dificuldade que ele já estava. O concurso que ele estava estudando, acho que qualquer concurso também na área militar, tem um nível de grau que é aceito, caso a pessoa tenha algum problema de visão. E ele até falou pra mim, ele disse, eu vou fazer o exame e espero que dê até esse grau aqui, porque acima desse grau aqui é impossível, fica impossibilitado de prestar o concurso. Ok, fomos ao oftalmologista, marquei a consulta, fomos. E na primeira consulta, quando quem já fez exame de vista sabe, né, que o oftalmologista acende aquele quadro cheio de letras e coloca aquela máquina, né, em cada olho. Então quando o oftalmologista começou perguntando para ele as letras, as pequenininhas, ele já disse que não estava conseguindo enxergar. E aí foi aumentando as letras até chegar à maior letra. Quem já fez exame de vista sabe que, né, vai aumentando o tamanho das letras. E até a maior letra ele teve dificuldade para identificar. E é um grau, geralmente a gente sempre tem um grau mais em um olho do que o outro. E com o olho esquerdo é que ele não conseguiu identificar nenhuma letra. Então eu fiquei assustada na hora. Eu achei que ele estava brincando. Eu tinha tanta certeza de que ele não teria quase nada,
que eu fiquei assustada na hora. Achei até que ele estava brincando. Eu perguntei até se ele estava brincando. E ele disse, não tô brincando. A senhora acha que eu vou estar brincando num momento desse? O que eu ia ser? Ele sabe que ele é bem brincalhão. E o médico virou pra mim simplesmente, disse pra mim assim, tirou a máquina, né, do rosto dele e disse pra mim, eu não consigo aqui identificar nada. Aí, mas como nada? Se nem o exame conseguiu fazer completo? Aí ele disse, se ele precisa ir em uma clínica e passar por várias máquinas para que eu possa chegar a algum diagnóstico. Aí eu perguntei, mas você não pode dar nenhum parecer assim, uma sugestão do que pode ser? E ele disse que não. Ok, então ele sugeriu que fôssemos na clínica para fazer outros exames. Ele não especificou qual exame seria. Então a gente saiu dali e eu, naquela dúvida e bem conformada, eu falei para ele, Tony, a gente não vai para casa, eu vou em outra oftalmologista, em outra clínica e vamos fazer um outro exame e quero ouvir uma segunda opinião. Então entramos em outra clínica, não vou dizer o nome das clínicas, daqui da minha cidade mesmo, né, por questão de ética. E fomos em outra clínica e já estava completo já, então eu insisti lá com a atendente que falasse com o médico, que era uma emergência e tudo mais. E aí ela conversou com o médico pediu para ver ele, eu expliquei que tínhamos vindo de outra clínica e que o médico não tinha conseguido diagnosticar nada. Então o médico pediu para avaliar, dar uma avaliação rápida e ele disse, bom, hoje eu vou atender ele sim e você vai sair daqui com pelo menos uma sugestão de algum diagnóstico. Se precisar fazer algum outro exame mais aprofundado, vocês vão fazer. Ok, aí quando ele fez uma avaliação rápida, o que ele identificou já de cara assim, é que ele tinha uma baixa visão dos dois olhos. Ele disse, daqui a pouco a gente faz o exame completo, vai dilatar a pupila e enfim. Aí quando ele fez o exame completo, a mesma coisa, não conseguiu identificar quase nenhuma letra, enfim, nem das maiores. E quando terminou o exame, o oftalmologista já foi bem, assim, direto no que ele suspeitou. Então o oftalmologista foi direto com a gente e ele disse, aqui nós estamos diante de um possível caso de ceratocone. Eu já tinha ouvido falar nesse problema, inclusive tem uma colega minha que tem, mas eu nunca me atentei assim o quão grave poderia chegar e ainda mais descobri assim em um estado que foi descoberto no caso do meu filho, o nível que estava, o grau que estava. Mas enfim, o que é ceratocone? É uma doença que ela não é inflamatória, porém ela é degenerativa da córnea, onde ela altera a estrutura da córnea, deixando ela mais fina, e ela projeta a córnea para frente. A córnea do olho da gente é um círculozinho, um círculo, e o ceratocone ele projeta assim a córnea para frente, fazendo ela ficar em formato de cone mesmo, daí o nome ceratocone. E isso faz a vista ficar cada vez mais embaçada, num grau muito elevado de astigmatismo, faz a visão ficando cada vez mais embaçada, e não tratado devidamente, a pessoa pode chegar ao nível de perder toda a nitidez e não conseguir identificar coisas até próximas da pessoa. Então ela pode comprometer muito a visão. E segundo o que o médico falou, ele disse que, pelo que ele pôde ver do exame, já estava em um grau avançado. Provavelmente havia sido iniciado pelos 13 ou 14 anos dele, e essa doença ela pode tanto evoluir lentamente ao longo do tempo, como ela pode também
evoluir rapidamente. E eu fiquei muito surpresa, muito surpresa, porque assim, de 13 para 14 anos, até os 17 anos dele, ele não deu sinal nenhum. Então, se iniciou aos 13, 14, provavelmente ela deve ter evoluído muito lentamente, de forma que não deu nem para ele mesmo perceber, ou ele acostumou. E dos 17 para os 18, ela deu uma evoluída rápida. E o que mais, como se trata de uma doença que assim, ela não tem cura, ela tem tratamento para estacionar o ceratocone, para não deixar ele progredir. E segundo o oftalmologista, ele falou pelo grau que se encontrava, existem uns métodos, né, que quando é diagnosticado no início do problema, existem alguns métodos que podem fazer com que estacione. Mas no caso dele já estava tão avançado que provavelmente esses métodos não fossem surtir efeito e provavelmente para ele apenas um transplante de córnea. E o diagnóstico dele foi nos 2 olhos. Então ele tem ceratocone nos 2 olhos. O mais avançado no esquerdo do que no direito. E isso foi terrível. Foi tirar o chão totalmente dos pés. Ele estava inclusive com um papel do edital, onde constava o nível de grau que poderia ser aceito para prestar o concurso. Ele mostrou ao oftalmologista, obviamente, e a resposta foi: você não tem condições de prestar concurso com esse nível, com o nível que está o seu problema. Além do diagnóstico, que foi muito de surpresa, ainda a questão de que ele tinha que deixar para lá por um bom tempo, abandonar por um bom tempo o tão esperado sonho dele de seguir carreira militar. Enfim, o médico também foi uma sugestão de diagnóstico, então para confirmar, ele passou a topografia da córnea para fazer, que a topografia, eu vou deixar aí escrito do lado, mas a topografia é o exame que serve para analisar o relevo e a curvatura da córnea. É o que dá o diagnóstico preciso de ceratocone ou não. No mesmo dia fomos fazer a topografia e levamos para o médico, e onde foi confirmado que realmente se tratava de ceratocone nos 2 olhos e realmente estava no estágio avançado. Então ele o encaminhou para um especialista em córnea. Aqui na nossa cidade, como moramos no interior, não tem, então só em Recife. E enfim, fomos para casa, passamos ali, parecia que a ficha não tinha caído ainda. Para esse problema tem tratamento, tem cirurgia, o que tiver que ser feito tem pelo SUS, mas se tratava além de já ser bem demorado no SUS para conseguir consulta, conseguir exame, vão meses e meses, a gente se encontrava no meio do auge da pandemia, onde estava praticamente tudo estacionado, né? Tudo muito parado. Então, tipo assim, é uma coisa que precisaria dar início já, mas que não tinha muito o que fazer a não ser esperar. Então, ele passou uma semana bem mal, bem triste, bem para baixo, bem deprimido. E recorri a Deus, orei, clamei, pedi a Deus que nos desse uma direção, que se fosse a vontade dele curar, ele curasse, ou que nos desse uma direção. Então,
Ele me surpreendeu bastante, meu filho, me surpreendeu bastante, porque logo após aquele período de tristeza, aquele período de perguntas por quê, o que se vai fazer agora, enfim, após esse período, ele se ergueu e ele me surpreendeu bastante pela força dele, determinação dele, que ele falou, bom, temos um problema e não tem outra coisa a não ser buscar uma solução. Vou agora em busca, já que eu não posso dar continuidade nos meus estudos para o concurso, então vou em busca de conseguir um trabalho. E então dá início ao meu tratamento. Nós não temos essa condição toda para custear tudo particular. Então, graças a Deus, ele foi colocar currículo, fez currículo e distribuiu na cidade. E ele foi chamado em alguns estabelecimentos, algumas empresas aqui. E graças a Deus ele conseguiu um trabalho e todo o dinheiro dele é voltado para custear o tratamento dele. E ele conseguiu trabalho, ele consegue trabalhar, graças a Deus. Assim, quem vê ele não percebe muito que, não percebe, nem percebe que ele tem problema nenhum, muito menos em um estado assim avançado. Mas as pessoas reclamam muito quando vê ele na rua, que passa e ele não reconhece as pessoas e não fala com as pessoas, mas realmente é porque ele não reconhece e não porque ele não quer falar. Pelo SUS ia demorar muito e, como eu falei, não temos essa condição para custear tudo pelo particular. E foi que ele, conversando com uma colega dele, então ele descobriu o CIOP Popular, que fica em Recife, que é a clínica voltada apenas para problemas de visão e onde tem os melhores especialistas em córnea. E lá eles fazem todo o procedimento, tratamento, se quer fazer cirurgia, enfim. Então, mais ou menos assim, ele tem seus 3 setores. Ele tem o CIOP tem um setor que é para convênio, todo particular, e tem o setor do SUS também, mas também tem o setor popular, que é onde o paciente paga metade dos procedimentos e o governo paga metade. E o CIOP popular, ele fica num preço assim mais acessível, que dá para custear. Nem precisa esperar toda aquela demora que acaba sendo, né, pelo SUS, mas também não paga tudo ao pé da letra, como se fosse tudo particular. Mas enfim, é isso. Eu acho que eu vou deixar a parte 2, que eu acho que esse vídeo já está bem grande. Então, na segunda parte, eu trago aqui a primeira consulta com o especialista e qual a conclusão que o especialista chegou, tanto do nível de grau, que já se encontra o problema dele, como também qual a conclusão que o especialista chegou e o que ele trouxe, qual a conclusão que ele trouxe de tratamento para ele, o que é que vai ser feito daqui para frente, tá bom? É isso. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui 2 dicas, se eu pudesse deixar aqui 2 dicas para as mães, para os pais que têm filhos na adolescência, enfim. O ceratocone, ele é um problema que ele pode sim ser diagnosticado tanto na infância, precocemente, como também na fase adulta, na terceira idade, porém é mais raro. Geralmente, segundo os especialistas, ele se inicia na adolescência, entre 13 e 14 anos. Durante esse período de 13 e 14 anos do meu filho, como eu já falei, ele não dava sinais. Mas mesmo assim, eu tinha aquela vontade, quem me conhece sabe que eu sou uma mãe bem coruja, então eu presto atenção em cada coisa, gosto sempre de estar fazendo check-up, de estar levando no médico, mesmo que não esteja sentindo nada. Eu às vezes falava, não sempre, mas às vezes falava, Tony, é bom a gente fazer um exame de vista, é bom tu ir no oftalmologista, acho que vou te levar no oftalmologista. Mas isso, como ele não tinha, a gente vai deixando, vai postergando, porque não tem nenhum sinal, não sei o quê, mas sempre, vez ou outra, eu falava sobre isso. Mas o que é que eu queria deixar aqui?
Levem seus filhos ao oftalmologista, mesmo, ou a qualquer especialista. Tipo, consulta de rotina, uma vez por ano pelo menos, um check-up. Mesmo que não tenha nenhum sinal, mesmo que não dê indícios de alguma coisa, mas sempre descobrindo qualquer coisa inicialmente, fica mais fácil, né, tratar, fica mais fácil cuidar. Não é um choque assim, né, de uma coisa, nossa, como aconteceu com a gente, tá bom? Levem seus filhos ao oftalmologista, principalmente na adolescência, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui é quando for procurar um profissional, verifica direitinho se é mesmo oftalmologista, sabe? Porque a gente sabe que, né, tem inúmeras clínicas hoje, inúmeras óticas hoje, e tem bastante ótica, assim, que não é oftalmologista mesmo quem faz os exames, né, que atende. Então, mas assim, certifica se é oftalmologista mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro que eu levei ele, apesar de ser uma clínica bem falada aqui na minha cidade, mas não era oftalmologista. E ele não teve o profissionalismo, sabe, de chegar e dar uma sugestão, assim, diagnóstico, e procurar o melhor caminho, e procurar qual o melhor exame, para fazer qual o exame adequado que teria que fazer, sabe? Ele meio que deixou no ar. Então, assim, procura se é especialista mesmo, sabe, se é oftalmologista mesmo, para não acabar passar, né, sem despercebido, ou às vezes até de repente pode simplesmente passar um óculos assim, enquanto o problema está ali e precisa ser investigado e precisa ser resolvido, tá certo? Bom, é isso, tá? Eu digo isso por experiência, né, para que não aconteça o que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com a gente, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me seguem nas redes sociais, tá bom? E é isso. Tchau. Galera, eu queria fazer um desabafo com vocês aqui. Eu não sou muito fazer isso, quem me conhece sabe que eu não desabafo, nem com a minha mãe, isso é verdade. É muito difícil eu desabafar com alguém, prefiro guardar tudo pra mim. Mas eu vou desabafar com vocês e quem quiser assistir é só pular os stories. Quem me conhece sabe que desde criança, né, meu sonho sempre foi ser militar, sempre foi essa área da segurança pública, seja PM, aeronáutica, exército, marinha. Entrei no preparatório militar desde cedo, desde os 12 anos. Foi a idade que eu entrei no preparatório militar e daí segui o sonho de ser militar, né? E quase ninguém sabe disso, mas quem é mais próximo a mim sabe que eu estudo para concursos militares, né? Estudo desde o início do ano, estudo 2, 4, 6, chegando até 8 horas por dia para focado em concursos militares. E porque não basta sonhar, né? Se você tem um sonho, você tem que acordar cedo, levantar, correr atrás do seu sonho, porque a única pessoa que determina o seu sucesso e o seu fracasso é você, né? E eu guardei muito isso comigo e eu sempre fui em busca da aprovação no concurso militar, já que era o meu sonho, né? E aí eu fui fazer um exame oftalmológico semana passada, na quarta-feira, e no primeiro momento, quando eu cheguei no médico, o médico não soube meu diagnóstico, disse que eu tinha uma doença que não sabia o que era. E eu fiquei chocado com isso, porque o médico chega pra tu e dizer, eu não sei o que é que você tem, e eu não tinha nada, eu fui bem pra lá. Aí eu fui em outra clínica e o médico suspeitou de uma doença chamada ceratocone, né? E ele pediu para fazer um exame, né, para ver se realmente eu tinha isso. E ontem eu fiz o exame e deu positivo, eu tenho ceratocone. Ceratocone é uma doença que não tem cura, é tipo um astigmatismo muito forte. E para minha sorte ou não, né, em concursos militares, seja qualquer um, PM, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, você é reprovado automaticamente se você tem ceratocone, ou seja, meu sonho já era. Né, o sonho de ser militar desde criança foi embora, né, não tem mais o que fazer. E eu fiz o exame ontem, né, da topografia do olho, e hoje voltei lá na clínica para mostrar ele o resultado do exame.
Daí ele disse que estava em estágio avançado, que eu tinha que ir para uma médica em Recife, que é especialista tal, porque aqui não tem. E ele já adiantou que provavelmente eu vou ter que fazer um transplante. Isso mesmo, um transplante de córnea. É uma parte do olho que vai ser transplantada. E agora eu tô de boa, já aceitei, né? Porque se você ficar perguntando por que eu, até questionando, murmurando, é pior, sabe? Eu só aceitei e eu vou correr atrás de um tratamento. Eu sei que o tratamento não vai ser barato, mas eu sei que Deus vai me mostrar algum jeito de custear isso, né? Eu sei que tudo é da vontade dele e tudo tem um propósito. Eu tô tentando entender a lição que ele quer me mostrar com isso, né? Tô buscando mais, tô vendo o que é que eu posso fazer, né? E para tudo tem um propósito, sabe? Eu creio muito nisso. Até porque, né, a gente deve adorar a Deus pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele faz. E eu tô muito com isso na cabeça, sabe? Porque independente da situação, né? Aqui não é o meu lugar, né? A gente que é cristão, crê em Deus, sabe que uma hora a gente vai se embora, né? Mas isso não quer dizer que você vai viver aqui de qualquer jeito ao léu, não, sabe? A gente procura as melhoras, a gente procura estar bem, mas se é para passar por dificuldade, eu sei que Deus vai estar comigo, né? Ele já havia dito há um tempo atrás, fez uma promessa e tal, e eu vim pensando nesse tempo, né? E ele fez me relembrar da promessa que ele fez. Eu sei que Deus vai estar comigo, né? Não importa a dificuldade. Eu estou um pouco triste por conta que o meu sonho foi embora, nem tanto pela doença, nem tanto pelo transplante que eu vou fazer, eu acho, né? Mas pelo sonho, eu sei que Deus vai reverter o quadro, mostrar uma nova profissão que eu seja tão apaixonado quanto o militarismo. A propósito, eu aceito sugestão de profissão, né? E o que eu queria deixar de lição para vocês é que há 15 dias atrás eu tava com a saúde até enquanto eu achava 100%. Não é não que agora eu não esteja, mas eu descobri que eu tenho uma doença que não tem cura, sabe? Fazer exame, né, é preciso, né? Então cuide da tua saúde. E outra coisa, agradeça a Deus, porque você, pelo simples fato de você respirar, por você ter uma casa, por você ter alimento, né, pela sua família, pela sua saúde, né, por tudo, sabe? Porque eu sei que tem gente que está passando por coisas bem piores que a minha, por doenças bem piores que a minha, né? Eu sei que tem gente que tá bem pior do que eu, então eu só agradeço a Deus, eu peço força para que Ele me ajude também, mas acho que a gente deveria parar de criticar mais e agradecer. E a gente deveria realmente agradecer mais, porque se você parar para pensar, a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, né? Então agradece mais, mesmo que esteja passando por uma dificuldade absurda, você tem que agradecer, você tem o que agradecer, né? Pelo simples fato de você respirar, por não estar te faltando nada nessa quarentena, nessa pandemia, né? Por ter aberto uma porta de emprego para tu, qualquer coisa. Foi uma coisa que eu aprendi, venho aprendendo muito, é ser mais humilde, né? Porque uma hora tu tá bem e do nada, sabe, pode acontecer alguma coisa como aconteceu comigo. E então vamos parar de criticar, vamos ser mais grato a Deus independente da situação. E eu sei que Ele é dono de tudo, então se tá passando por um momento difícil, Deus é contigo, né? Deus é o dono do ouro da prata, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, então, sabe, a gente tem muito mais que agradecer do que a pedir, porque Deus é grande e Ele sabe o que Ele faz. Então, era só isso.